Vamos falar um pouquinho agora sobre a parede celular. Em alguns materiais, vocês vão achar a expressão membrana celulósica, mas não é um termo muito usado mais. A parede celular é uma estrutura mais ou menos rígida. Por que mais ou menos? Porque ela pode ser mais rígida ou menos rígida, dependendo do para que essa célula, qual é o fim dessa célula, para que ela serve. É, E ela tem a função principal, de servir como uma espécie de carapaça e delimitar a célula vegetal. Então, quando a parede celular está pronta e essa célula já cresceu, ela, quando ela é produzida, ela é pequena e precisa se alongar durante um tempo, então, no início da vida da célula, ela não pode ser rígida, então ela tem que ser plástica, é o termo correto, ou seja, essa parede celular vai se deformar durante o crescimento da célula, vai se esticar até que a célula atinja o seu tamanho definitivo. Algumas células, depois que a parede atinge esse tamanho definitivo, e aí é claro, ela não pode mais diminuir nem aumentar, mas algumas dessas células conservam o que a gente chama de elasticidade. Elasticidade seria a propriedade de poder mudar de forma e depois voltar ao estado original. Isso é importante para o funcionamento. A gente observa isso, por exemplo, nos estômatos, tá? Que são estruturas que controlam a entrada de CO2 na folha, tá? Então, essas células que formam os estômatos têm que ao abrir e fechar, elas se deformam e voltam à sua forma original. É, Então, uma função básica dessa carapaça, inicialmente, é evitar que a entrada em excesso de água rompa a célula. Ou seja, a membrana plasmática, que é o revestimento básico da célula, é uma estrutura delicada. Se por acaso começar a entrar muita água dentro da célula, isso cria uma pressão excessiva que pode romper a célula, né? E, no geral, isso não acontece. Tá? No geral, isso não acontece justamente por causa da parede celular, que cria uma resistência suficiente para impedir isso. Então, tanto o formato da célula, que é uma coisa importante para o seu funcionamento, quanto essa resistência ao rompimento, são funções básicas da parede celular. É, Além disso, tem o aspecto de proteção mecânica e mesmo de sinalização. Durante um ataque de organismos, seja um predador, seja um parasita, a parede celular libera sinais que permitem que a célula possa se defender. Para muitos fins, a parede celular fica fora da célula. Olha que interessante. A gente costuma considerar a célula como membrana para dentro. Por quê? Porque quase todo o funcionamento da célula ocorre da membrana para dentro. Mas há ainda alguns aspectos que ocorrem na parede celular, eh, bem menores, muito mais passivos e dependentes do interior da célula. Então, de certa forma, isso é válido, tá? Mas, é claro, como eu estou falando, a parede é necessária para o funcionamento da célula. Outra coisa importante é o seguinte: a gente vai ver em muitos momentos do curso o conceito de primário e secundário. Quando a gente fala de célula,
a gente também usa esse termo primário e secundário para a parede celular. Então, a parede celular primária é aquela que é produzida no momento em que a célula nasce, no momento da divisão celular, né? Então, eh, essa é chamada parede primária. E a parede primária é formada principalmente por fibras de celulose. Fios, poderíamos dizer assim, né? Fibras, fibrilas, na verdade, são termos para indicar fios, fios de celulose. Então, a parede celular essencialmente funciona como se fosse um novelo de linha, e essa linha enrolada por fora da membrana plasmática. Ah, e como é que ela fica lá? Ela fica dentro de um material também carboidrato, né? Também uma estrutura básica de açúcar, como se fosse um gel, né? Que o pessoal chama de matriz amorfa, né? Aqui é o termo, matriz amorfa. Então, é como se fosse uma cama em que é assentada esses fios que envolvem a membrana plasmática. É, essa imagem aqui é de uma plantinha aquática chamada Elódia, esqueci de pôr o nome dela aqui, né? E aqui a gente vê as células da folha da Elódia, uma do lado da outra, e dá para a gente perceber o formato hexagonal dessas células, né? Nesse caso, essas células estão juntas, uma encostada na outra. Essas estruturas verdinhas que a gente está vendo aqui dentro são cloroplastos. E essa estrutura mais ou menos amarelada, né, que liga, são as paredes celulares que dividem as células. Então, reparem só, uma célula aqui, outra célula aqui. Então, entre as duas células existe a parede dessa célula e a parede dessa célula. E entre essas duas paredes ainda tem mais uma pequena estrutura chamada lamela média, que essencialmente foi formada durante uma etapa da divisão celular que originou essas células, tá? Durante a divisão celular. Essas células aqui, que tem cloroplasto funcionando, então são células que só têm a parede primária. São essas células que são o foco da aula de hoje. A gente chama também de células de parênquima, tá? São paredes finas e células muito funcionais, né? Bem, mas aí então, parede celular seria isso aqui. E a membrana plasmática? A membrana plasmática é muito fina, não dá para a gente ver ela no microscópio óptico. A gente consegue ver no microscópio eletrônico, que dá para ver essencialmente no microscópio óptico. E dependendo das colorações, sem coloração, a gente consegue perceber parede e a gente consegue perceber cloroplasto. Mitocôndria é muito difícil de ver. E dependendo do tipo de corante que você vai usar, aí você consegue ver outras estruturas. Por que que a gente consegue ver cloroplasto? Ora, porque cloroplasto tem cor, tem clorofila, clorofila é verde. Aí a gente consegue ver. Mas de forma geral, a gente não consegue ver as outras estruturas. Ou porque tem alguma coisa com muita cor e está escondendo tudo. E, em geral, a gente limpa tudo isso antes de olhar no microscópio, então fica tudo lavado, tudo branco, transparente. Ou a gente adiciona algum corante, né? Para poder ressaltar algum desses aspectos. Tá? Então, esses aqui são elódios, a gente vê as paredes. Essa imagem aqui
bem interessante. Não tem a espécie aqui, mas a gente vê também um trecho de uma folha, né, em que a gente percebe o revestimento externo da folha. Então, vocês estão vendo as células aqui. Aqui nesse caso, a gente não consegue enxergar o conteúdo. Esse conteúdo saiu daqui durante o processamento da folha, então a gente não vê nada, né? Ele foi literalmente lavado. É, essa imagem é feita no microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico não vê cor, então ela foi pintada, tá bem? Esses é, pintada para a gente conseguir enxergar melhor os detalhes, né? O microscópio eletrônico produziria uma imagem em tons de cinza e não uma imagem colorida que essa, como essa aqui, tá? Então ela foi pintada. E eu acho interessante essa foto porque a gente pode perceber direitinho a parede celular. Nesse caso aqui, ó, essa parede parece enrolada por causa do processo. Ela é muito fina. Então ela dobra aqui, ó, porque ao cortar, ela meio que se enrola, né? Mas dá para a gente perceber como que uma célula se liga à outra, né? E também, olha que interessante, tem umas células inteiras aqui para trás, né? Essa célula, por exemplo, dá uma sensação para a gente, parece um casulo de bicho da seda, ou então parece que tem esse pacote dessas bolinhas verdes, que são cloroplastos, esse pacote aqui enrolado por um saco que parece de papel, não é? E literalmente é mesmo, né? É celulose, o mesmo material que a gente faz papel, tá? Essas células aqui, então, tem essa parede celular primária. Essa imagem é muito legal. Nesse desenho, então, a gente vê mais ou menos isso, né? As paredes celulares, as células ligadas umas às outras, a lamela média, que é produzida durante a divisão celular, os conteúdos celulares, vacúolo, núcleo, nucleolo, cloroplasto, mitocôndria, seja o que for, essas bolinhas aqui, né, essas elipses. E uma coisa que é ressaltada aqui é o que a gente chama de plasmodesmo, que são conexões que juntam um citossol com o outro. Normalmente, inclusive, há passagens de retículo endoplasmático de um lado para o outro, transporte de proteínas de uma célula para outra, e são meios de comunicação. Do mesmo jeito que uma ponte ou uma estrada é um meio de comunicação entre uma cidade e outra. Então, essas estruturas são muito importantes para o funcionamento celular, tá? E são produzidas também durante a divisão celular, na formação da nova parede celular, no processo de divisão. Essa imagem aqui é para a gente ter uma ideia de como que a parede celular é produzida, tá? Essa representação em azul aqui seria uma dessas fibrilas de celulose, tá? Então, vocês veem aqui a fibra depositada de um lado, de outro e outro, né? E entre essas fibras, vocês veem aqui umas outras estruturas. Aqui ele está colocando como glicana, pectina. Tem uma série de substâncias que podem ocorrer aqui. Não é só celulose e algumas coisas. Tem uma enorme quantidade de substâncias, principalmente carboidratos, as mais diferentes conformações, fazendo parte da parede celular. Essa parte de cima aqui representa a lamela média, então é a divisão entre uma célula e outra. E essa parte de baixo, em verde e amarelo, representa a membrana plasmática, que literalmente é a parede, digamos assim, membrana da célula, né? Então, como eu falei para vocês antes, a gente considera que isso aqui é mais ou menos lado de fora da célula, né? E literalmente a divisão da célula fica aqui. Só que esse lado de fora, entre aspas,
é fundamental para o funcionamento da célula vegetal, porque tanto o formato quanto a rigidez são essenciais para o funcionamento da célula, mas essas funções são muito mais passivas do que ativas. Aqui uma outra imagem, nesse lado esquerdo aqui é feita no microscópio eletrônico de varredura, não vou me alongar muito, mostrando parede celular, né? Essa parte mais escura é a lamela média, então tem parede celular entre duas células. E a gente vê aqui retículo endoplasmático rugoso, que é um sistema de membranas com os ribossomos aderidos, atravessando do lado para outro da célula, né? Então, quando a parede celular foi construída entre as duas, na célula mãe para produzir as células filhas, esses trechos de retículo endoplasmático foram mantidos, né? E foi produzido isso aqui que a gente chama de plasmodesmo, que também é uma estrutura complexa. De novo, uma imagem, né, mostrando uma série de plasmodesma, né, o plural de plasmodesma é plasmodesmato. De novo, não vou entrar em muito detalhe. Isso aqui é feito também com microscópio eletrônico, nesse caso, microscópio de transmissão, com muito alta resolução. E aqui a gente consegue ver a membrana, né? Mas mesmo aqui, para ver a membrana, a gente vê com dificuldade. A resolução ainda é baixa. Um desenho dessa estrutura do décimo túbulo. Por que tanta coisa com plasmodesmo, né? Por causa desse papel de comunicação e também para ressaltar um aspecto. Não é só um tubo, é uma estrutura complexa que liga o citossol de duas células e tem regulagens e controla o que passa de um lado para o outro. E a gente precisa perceber essa complexidade ainda no nível subcelular, muito pequeno, para a gente conseguir entender e respeitar essa complexidade do organismo multicelular. Então, a célula, ou um pequeno pedaço de uma pequena parte da parede celular, é muito complexo. Bom, algumas células, então, depois de desenvolver essa parede primária e depois de se alongar até o tamanho definitivo, começam a fazer depósitos de parede. Essa parede que surge depois recebe o nome de secundária. Ela não é secundária por causa da função, e sim por causa do tempo em que ela aparece. Ela não surge junto com a célula, surge depois que a célula já está madura. E a parede secundária é rígida. Normalmente tem várias camadas e é muito grossa. Ela ocorre por dentro da parede primária. Lembrem que é a célula que faz as coisas funcionarem. E a célula mais ou menos termina ali na membrana plasmática. Então, para produzir a parede secundária, isso é feito logo depois da parede, ou melhor, logo depois da membrana plasmática. Por dentro, por dentro da parede celular. A parede secundária, então, tem depósitos de lignina, que é um material muito duro, e outras substâncias, né, que podem estar relacionadas, por exemplo, com a impermeabilização da célula. Ah, ainda, por fora, né, a outra estrutura, né, que é interessante, não é exatamente parede secundária, mas quando essa célula de parênquima ela serve de revestimento para uma planta herbácea, então é parede primária ainda, a gente observa um depósito de cera do lado de fora, que é a cutícula.
Aqui nessa imagem a gente pode ver um desenho que mostra os depósitos de parede secundária por dentro da parede primária, né? E é interessante, né, que muitas dessas células, dependendo da função, dependendo do para que elas servem, elas podem chegar em um determinado ponto em que o conteúdo do celular acaba até morrendo. Ou seja, tem tanta produção de parede celular que o conteúdo mesmo da célula morre. Então, ocupa totalmente o espaço da célula, mais ou menos como a gente está vendo aqui nessas células pétreas. Isso aqui é uma imagem feita num tipo de microscópio óptico em que a gente só está vendo a parede celular, né? Dá para a gente ver também aqui os plasmodesmos, esses risquinhos aqui são plasmodesmos. Mas essencialmente tem tanta parede celular depositada aqui, ó, que o conteúdo da célula mesmo não existe mais, ou morreu, né? E aqui a função dessa célula está cumprida, né? O objetivo dessa célula era se tornar essa estrutura, que a gente chama de esclereídeo, né? Existem outros tipos de célula que formam a parede celular, como, por exemplo, células de xilema, que mantêm uma área grande aqui no meio. Mas, de forma geral, as células que formam uma parede celular espessa são mortas quando estão maduras.